Faz um tempo já que eu assisti o Flow, queria falar sobre ele, não tinha me organizado ainda, mas agora consegui me organizar rapidamente para poder falar um pouquinho sobre essa animação que veio direto da Letônia e que é uma animação que ganhou o Oscar, né, o tão sonhado Oscar. Não que isso influencie diretamente a mim de uma maneira assim, que eu me importe com o Oscar, mas sem dúvida ganhou uma visibilidade, estava lá no cinema, né? Ganhou uma facilidade de inserção na nossa vida, né? E aí ganhou também o Globo de Ouro, assim como uma sequência de prêmios, como aconteceu com Ainda Estou Aqui, né? A coisa vai escalonando até chegar nessa grande premiação, desbancando grandes estúdios que gastam, né, muitos milhões. Eles também gastaram alguns milhões, né, o Flow. Eu vi 3,5 milhões de dólares para fazer o vídeo, o filme, apesar dele ter sido feito também num estúdio de software livre, que é o Blender, um software de modulação de 3D e tudo mais, mas é muito abaixo do que uma animação do DreamWorks gasta, né? Além do expertise do grande time que normalmente trabalha nos filmes, né? Desses grandes estúdios e todas as soluções que eles já têm, soluções de roteiro, soluções musicais e tudo mais. Mas o filme Flow é muito legal, é a história de um gatinho preto que ele se vê diante de uma inundação. O filme não explica muito bem de onde vem essa inundação, né? Você não consegue compreender algumas coisas, mas também algumas coisas não são para ser compreendidas, né? Mas se você está procurando respostas exatas, vai ficar mais a cargo da sua interpretação. Então essa inundação chega até esse gatinho e ele parte então para aventuras junto com outros gatos. Eu vi o diretor falando sobre esse filme, é o Gintz Gibalodes, e ele falou que primeiro fez um curta que também se baseava nos seus gatinhos. Ele tem gatinhos e cachorros, e esse curta foi a base para o Flow, né? Depois desenvolveu-se no Flow. E ele gravou também, inclusive, as vozes do próprio gatinho dele, e tem muito a ver também com o que ele estava passando, porque o primeiro curta que ele fez totalmente sozinho, e animou e tudo mais, e ganhou alguns prêmios. E no Flow, e o curta era sobre um gatinho solitário, né? No Flow, ele já trabalhou com uma equipe, então falava também sobre ele no sentido de que era um gatinho que tinha que começar a saber lidar com outros animais ali no filme, né? E ele também estava liderando um time de animadores sem ter experiência naquilo, mas isso que foi o excitante, o que animou ele também, né? Durante esses anos. Ele diz que foram 5 anos para fazer o filme, 4 anos para levantar o dinheiro, para fazer roteiros e tudo mais, aquelas coisas todas. Ele fez também a música, ele escreveu a música e depois chamou um músico, um compositor que fez a gravação de todos os instrumentos, né? Chamou uma orquestra para gravar. Também teve sintetizadores digitais e analógicos para fazer esse filme, mas teve um time de animadores, mas um time pequeno, né? Mas ele trabalhou durante 5 anos e 1 ano mais ou menos que foi o tempo de produção exata do filme, né? Do filme em si, né? De fazer os cenários, e animar e tudo mais. Ele diz que não faz storyboard, por exemplo. Ele fez primeiro os ambientes, depois de ver como a câmera do próprio software vai se movimentando, né, de maneira fluida, né, um flow, assim, né. E
essa história nos transporta visualmente para esse local, né, que está sendo tomado por água, e tem esse gatinho que mora num lugar que é aparentemente vazio, mas que ele era adorado. Tem várias estátuas grandes de gatinhos, é uma casa que tem desenhos sobre gatos, tem um protótipo de estátua de gato está sendo feito, e parece que foi tudo abandonado, um local meio, de repente os humanos que tiveram lá já não estão mais, e existe uma grande estátua de gato onde ele sobe até o topo para poder fugir dessa inundação que vai tomando cada vez maiores proporções, e ele encontra um barco que tem uma capivara e depois outros animais, cada um com as suas características, né? E o gato, esse animal tão independente, passa a ter que interagir e entender todas as nuances das personalidades desses outros animais. E o filme não tem umas respostas diretas, né? Como eu falei, não diz sobre esse cenário apocalíptico, pós-apocalíptico, submerso, mas o que a gente vê é esse mundo inundado, mas é muito interessante e fácil perceber a jornada desse gatinho, né? As crianças podem entender, adultos, que começa a desafiar a sua própria capacidade de adaptação ao mundo, né? Ao longo do caminho que vai se descortinando para ele. Então ele percebe se ele pode confiar nos cachorros que antes perseguiam ele. Um desses cachorros é um pouco mais amigável, tem mais aves também, alguma delas defende ele vai percebendo quem pode confiar e quem não pode confiar, independente da espécie que ele encontra no meio do caminho. E essa jornada é muito bonita, tem uns efeitos bem legais, a estética do Flow é uma das coisas que chama a atenção, que tem um certo realismo bem sutil, assim, né? Mas tem uma estilização dos personagens, claro, mas é bem bonito de ver. A água também, às vezes, pode ser vista como um personagem, ela vem com força, às vezes é serena, meditativa, e leva a outros locais. Depois ela parece muito inóspita e de repente vai abaixando também, não se explica porquê, ela vai diminuindo. Então essas múltiplas interpretações que a gente pode ter do filme são possibilidades, né? Mas a metáfora do desgaste ambiental, né, da catástrofe ambiental, parece um pouco mais clara, né? E a fragilidade nossa em relação às forças, né, que moldam a natureza, né? Então ela em dado momento essa água vai baixando, né, e projetando as nossas próprias jornadas na vida desse gatinho. Eu acho que é o que levou as pessoas se cativarem tanto, né? E também pela questão do animal de estimação, né? O pet, o gatinho. Dizem que tem gente que vê o filme com os gatinhos, e os gatinhos e cachorros também prestem atenção no filme. Eu não sei, não levei meu gatinho para o cinema, então não sei se é verdade ou se é só uma coisa mais, uma anedota para cativar-se mais, né, o público. Mas eu vi uma entrevista do diretor, né, do Gintz, e ele falou também que foi muito legal conhecer o Walter Salles,
o diretor brasileiro que ganhou, né, o Oscar também, com Ainda Estou Aqui, e conversou com Walter Salles não só no Oscar, mas em outras ocasiões, e falou que era muito fã do Diário de Motocicleta, o filme do Walter Salles, e que ele fez uma animação antes que tinha a ver com o filme do Walter Salles, que era também um personagem que andava por paisagens numa moto. Então, fico muito feliz de conhecer o Walter Salles e também de trocar, né, as suas referências e perceber que também o Walter também adorou o filme do Flow, e que essas narrativas contemplativas e artísticas, que ao mesmo tempo tem esse ambiente social inserido ali, conquistam o cinema mainstream também, né? Então, se você não viu o filme ainda, eu acho que se tiver uma oportunidade vai ser muito legal. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva se não for inscrito e até a próxima.